Damos as boas-vindas também aos internautas que nos assistem pelo Facebook do Manuel Figueira Neto. Damos as boas-vindas com carinho a todos aqueles que estão chegando pela primeira vez na nossa casa, amigos queridos, aqueles que retornam, né? E todos aqueles também que já fazem parte da nossa família de trabalho. Agradecemos mais uma vez essa oportunidade de estarmos aqui, recebendo todas as bênçãos, que possamos receber tudo aquilo que viemos em busca, aquilo que é do nosso merecimento, e que possamos, né, nessa noite, refletirmos mais uma vez sobre uma lição do Evangelho, receber as boas energias através do passe, da água fluidificada, e que possamos levar para os nossos lares a paz, a tranquilidade, distribuir para todos os nossos familiares e amigos na nossa caminhada. Antes de começarmos, vamos ler a mensagem entregue na recepção de Joana de Ângeles, pela psicografia de Valdo Pereira Franco, que diz: o conselho somente terá valor se estiveres disposto a segui-lo. Quando estejas com dificuldade em qualquer assunto, recorre a uma pessoa mais experiente, mais bem equipada, pedindo-lhe ajuda e orientação. Todavia não leves a tua própria opinião, tentando prová-la verdadeira. Ouve com cuidado, reflexiona e depois toma a decisão que te pareça mais acertada. Por outro lado, não faças ouvidos moucos às orientações e conselhos que te deem ou que busques. Examina tudo e retém o que é bom. Ensina o apóstolo em nome do bem. Então, com essa mensagem, nós preparamos o nosso ambiente e vamos fazer a prece que Jesus nos deixou, pedindo a paz, a proteção para o nosso coração e as boas reflexões para a noite. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Antes de nós começarmos o assunto da noite, quando vocês chegaram aqui na casa, vocês estavam passando nos slides uma programação bastante importante, a Semana da Família, que vai acontecer aqui no nosso centro, na nossa casa, de 24 a 28 de novembro. Vão ser 4 palestras, todas voltadas para assuntos bastante importantes para a família, jovem, educação. Então as portas vão estar abertas a todos. Teremos uma programação bastante bacana, exposição de livros. Essas palestras são palestrantes que vêm de fora, preparados para nos abrilhantar e alimentar o assunto, né, que é tão importante para nós da família. Teremos também surpresas, né, da casa, que vocês vão poder participar também no dia 24 e no dia 28. Então não percam, porque vai ser bastante legal para todos nós aqui, trabalhadores, e para os visitantes também. Então fiquem bem à vontade. Lá na recepção nós temos a programação, se vocês quiserem levar, para vocês saberem, né, e lembrarem, colocar como lembrete na geladeira para não esquecer de estar conosco. Também mais uns lembretes, nós temos a nossa biblioteca, né, com empréstimos de livros à venda. Lembramos também que nós temos, junto com as nossas atividades aqui, a evangelização no salão de baixo, onde é atendido crianças de 5 até 15, 16 anos, também com assuntos da doutrina, fazendo com que a caminhada deles também seja leve, seja boa, né? Então as crianças precisam disso também. Nós temos também o apoio fraterno, que é um diálogo fraterno, quem tiver também necessidade, conhecer a doutrina, precisar de alguma orientação, pode procurar a recepção. Após
a nossa exposição, a nossa reflexão, nós temos o passe, né, que é bastante também importante para nós podermos receber todas as energias e nos fortalecer. Então, depois desses recados, nós vamos então refletir sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. E o tema proposto é o amor como base para o perdão. Esses estudos nós fazemos sempre com referência ao Evangelho, sempre pautado no Evangelho segundo o Espiritismo. E também usamos obras da doutrina, né, que vêm também somar junto para contribuir para o assunto. Então, Jesus, em seus ensinamentos, ele disse: amará o teu próximo e amai os vossos inimigos. Então, nós já pensamos no amor propriamente dito. O amor é a substância básica que leva ao perdão. Então, nós vamos trazer essa noite, levando para essa substância tão importante que é o amor, baseado, né, na conquista do perdão. Como nós falamos ali, o amor é a substância básica que leva ao perdão, porque ele é diretamente proporcional. Porque quem mais ama, mais perdoa. E quem menos ama tem menos capacidade de efetivar esse perdão. Alberto Almeida, nessa obra que serve de subsídio para a nossa reflexão, o livro dele tem como título O Perdão como Caminho e o Caminho do Perdão. E ele diz que para entender essa dinâmica desse amor, que segmenta, que pavimenta a estrada do perdão, ele diz que é necessário perceber que em cada situação apresentada é exigido maior ou menor cota de doação. Ou seja, ele nos está dizendo que doar mais, e ele fala perdoar mais. E aí nós vamos, claro, refletir o Evangelho e recordar Jesus na Divina Conferência, que é chamada de Sermão da Montanha. Então, Jesus, nessa oportunidade, ele propõe vários passos indispensáveis para muitas outras coisas, mas para o sucesso do perdão, através das virtudes que nós vamos trabalhando ao longo da nossa jornada. Que seriam virtudes como a indulgência, a tolerância, a desculpa e a paciência, e etc. Então, Jesus nos trouxe as bem-aventuranças, e nós lembramos delas aqui. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. E esse é o capítulo que nós estamos trabalhando hoje. Essas bem-aventuranças, elas são uma plataforma de amor para que se edifique o perdão. E aí nós trazemos a primeira, que é a humildade, a segunda, as lágrimas, a terceira, a mansuetude, a quarta, a justiça e, por fim, a misericórdia. Esse caminho, então, para o perdão, ele nos desperta para esses 5 passos amorosos, para que a gente alcance esse objetivo, o objetivo do perdão. Então, nós vamos falar da humildade. Foi trazido em outras palestras a humildade como uma virtude bastante importante nessa caminhada para o perdão. Então, a humildade ela é fundamental, de vez que o orgulho, ainda chaga da humanidade, nos leva a dificultar a caminhada em direção ao perdão.
pois o orgulho nos impede de amar, adiando a abertura do coração à vida. Então, quando nós falamos da humildade, essa humildade ela contrapõe ao orgulho. E esse pode nos levar a acharmos olharmos nós com falsos méritos que nós temos, deformados valores. O orgulho nos leva a isso. Ou seja, aquela autoestima que não é verdadeira. Dessa forma, nós estamos nos distanciando do perdão. Pela humildade, ao contrário, nós temos um contato mais real conosco mesmos, porque nós olhamos para nós, para as nossas dificuldades, para os nossos defeitos, e olhamos para nós, para dentro de nós, e pensamos assim, nós somos imperfeitos. Sim, nós estamos numa caminhada, mas ainda somos imperfeitos. E o orgulho seria o contrário, porque o orgulho vai nos fazer nos olhar como se nós fôssemos perfeitos. Então a humildade vem aí nesse contraponto, para que a gente olhe para dentro de nós mesmos, pensando que nós somos imperfeitos, mas estamos nessa caminhada. E se nós sabemos que nós somos imperfeitos, nos tratando, nos olhando com humildade, nós vamos tratar de correr atrás do quê? Do nosso aperfeiçoamento. Então faz com que nós trabalhemos atrás de nos aperfeiçoarmos, de um aperfeiçoamento contínuo, com o espírito que nós somos aqui. Espíritos ainda em evolução, ainda em construção. E dessa forma, nós vamos perceber as nossas falhas, vamos perceber também as falhas daqueles que convivem conosco, porque nós estamos nessa mesma escola. Ninguém é mais, ninguém é menos. Talvez saibamos um pouquinho mais, nos desenvolvemos um pouquinho mais, mas estamos todo mundo nessa mesma escola. E as falhas existem de ambos os lados. E nós sabemos que nós somos compromissados com todos aqueles que nos rodeiam. E dessa forma, se nós olharmos isso, nós estaremos aprendendo com os nossos erros e aprendendo com os erros do nosso próximo. Então essa humildade, ela abre esse espaço na nossa alma para que nós nos liguemos com isso, conosco mesmos e com a emoção, né? Nos deixando então aptos a amar, aptos a perdoar. E nós também não podemos esquecer de utilizar esse perdão, essa humildade, como nós falamos, olhar dentro de nós mesmos, pensando no perdão para conosco mesmos. Né? Porque nós falhamos, sim, mas nós temos que também nos perdoar, para que a gente possa caminhar uma caminhada leve. Temos que nos perdoar também, o auto-perdão. O segundo passo são as lágrimas. Então, nós não devemos e nem podemos nos esconder de ninguém. Podemos chorar porque erramos ou porque nos sentimos feridos no coração. Muitas vezes as lágrimas servem para purificar nossos espíritos de culpas, elas dissolvem nossas mágoas e depuram nossa alma de orgulho. Diante disso, eu trago uma lenda muito interessante, que é a lenda das lágrimas. Essa lenda das lágrimas, ela tem como base o capítulo 22 do livro de Chico Xavier, das Crônicas de Aletu. Então ela conta que o Criador, após concluir sua obra, ele chamou os servidores para cuidarem de alguns departamentos. E dividiu isso em departamentos. E eram anjos. E após esse trabalho realizado por eles, depois de algum tempo, ele resolveu chamar esses servidores, esses anjos, para fazer uma avaliação desse trabalho. Então reuniu todos os servidores, e o primeiro anjo que veio até ele expor as suas tarefas, como que estava ocorrendo tudo, foi o anjo das luzes.
E esse anjo das luzes disse assim: Senhor, todas as claridades que criastes para a terra continuam refletindo as bênçãos de vossa misericórdia. O sol ilumina, vitalizando a tudo e a todos, com seu calor e energia. O Criador, diante daquele relato, agradeceu, abençoou, pode seguir o seu trabalho. Veio o segundo anjo, o segundo servidor escolhido pelo Criador, o anjo da terra e das águas. Aí, esse anjo relatou também a sua atividade. A terra continua alimentando fartamente todas as criaturas. A água bendita, criação sua, circula no seio imenso, cantando suas glórias. Novamente, o Senhor abençoou esse servidor, segue o seu caminho. Aí vem o anjo das árvores e flores, e ele diz: Senhor, a missão que concedestes aos vegetais da terra vem sendo cumprida com sublime dedicação. Árvores oferecem sombras, frutos, oferecem alimentos aos seres e a todas as criaturas, como braços misericordiosos do vosso amor paternal. E o Criador, feliz, porque esse servidor havia cumprido sua missão, o abençoou, segue seu caminho. O quarto anjo foi o anjo dos animais, que fez um relato muito sincero, bastante interessante. Os animais terrestres, Senhor, sabem respeitar a vossa lei, acatar a vossa vontade, têm missão a cumprir e ajudam os homens. As aves enfeitam e encantam os ares com suas lindas melodias. Até então, tudo bem. Deus abençoou, esse servidor seguiu o seu caminho, mas ficaram todos eles ouvindo o último relato. E qual seria? O anjo dos homens. E esse anjo dos homens veio de cabisbaixo, angustiado, triste, e veio se reclamando. Ai, Senhor, ai de mim, enquanto todos os outros anjos falam com grandeza, quando executam os seus decretos na face da terra, não posso afirmar o mesmo dos homens. Os seres humanos se perdem em seus próprios labirintos. Dentro do seu livre-arbítrio, criam todos os motivos de infelicidade. Só pensam em domínio, só pensam em posses. Esqueceram-se do seu Criador e vivem se debatendo e discutindo. Deus, vendo esse anjo, que não conseguira nem falar porque sua voz estava embargada pelas lágrimas, falou do seguinte: essa situação, anjo dos homens, será remediada. Suas mãos generosas fez nascer no céu um curso de águas cristalinas e encheu um cântaro com essas pérolas líquidas e entregou a esse servidor. E disse: volta à terra e derrama no coração dos homens, dos meus filhos, esse líquido celeste que chamarás de água das lágrimas. Seu gosto pode ser amargo, mas tem a propriedade de lembrar a estes homens a minha existência. E assim, dessa forma, eles vão recordar e pedir o meu apoio, a minha ajuda. Se eles sofrem e se desesperam, é porque me esqueceram. O anjo então derrama desde esse dia, na alma atormentada e aflita da humanidade, essa água bendita das lágrimas remissoras. Então essa lenda das lágrimas eu achei bastante interessante para trazer, para ilustrar nosso assunto da noite. O terceiro passo, 2.5, que vamos trazer essa noite, é a mansidão. Sermos mansos é indispensável para o caminho do perdão. É comum que magoados fiquemos com raiva, nos sentindo feridos e com dificuldades de resolver uma situação de conflitos. Sem a mansidão, nós podemos pensar que numa hora de uma discussão, nós perdemos a razão. Perdemos a razão se a tivermos. E quantas vezes
numa discussão, nós nos igualamos ao outro. Passamos, muitas vezes, de vítimas a algozes. Invertemos, muitas vezes, as situações. Então, o correto para trazer essa virtude, a mansidão, é agir com calma, com serenidade, para não agravar, muitas vezes, a situação. Evitar que, muitas vezes, nós levemos para as justificativas. Minha cabeça estava quente, quando percebi já saiu, já pulou a palavra, já tinha falado. Agi cegamente e me precipitei. Com a cautela, a serenidade, o uso da mansidão. O terceiro passo é a justiça. Se alguém faz algo que nos fere, já de imediato, nossa consciência automaticamente se sente injustiçada. E do outro lado, a nossa consciência fica pesada quando lesamos alguém. E devemos ter realmente esse bom senso para agirmos com o bem, com a razão e integridade, para que a nossa consciência fique tranquila. Assim, nós agiremos com justiça. E se nós estamos falando de consciência, nós temos que lembrar que Allan Kardec questiona aos espíritos onde está escrita a lei de Deus. Onde será? Na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, então, os espíritos respondem a Allan Kardec na nossa consciência. Então, nós temos que chamar sempre ela para fazer todas essas virtudes, esses passos também. Então, está dentro da nossa consciência a lei de Deus. O quinto e último passo, que é do assunto propriamente dito hoje, é a misericórdia. A misericórdia, ela é dita que ela é a mãe do perdão, e a misericórdia que nos faz sentir as coisas no fundo do nosso coração. E mais um conceito bastante interessante, trazido recentemente para nós, nos nossos estudos, misericórdia que faz nos colocar no lugar do outro. E dessa forma, nós vamos usar todas essas virtudes, nos colocando no lugar do outro. Se nós nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos agir realmente com todas aquelas virtudes, né? E com amor também. E para alcançar o perdão, então, quando nós sentirmos então essas coisas, nós vamos olhar tudo com misericórdia. Então, para alcançar o perdão, a humildade corresponde ao arrependimento, o choro corresponde à expiação e a misericórdia à reparação. Então, essa compaixão que faz com que a compaixão vá conosco, né, sem sentimento de culpa, como nós falamos lá, né, porque nós também temos que nos perdoar, e compaixão para com os outros, sem ressentimentos. Então, com tudo isso que nós refletimos aqui, nós percebemos essa caminhada para o perdão. E para que a gente realmente caminhe para esse perdão, requer especialmente em todas as nossas atitudes, em todos os nossos passos, a amorosidade, né, como fundamento. E assim, esses fundamentos trazidos aqui hoje, o amor, a humildade que nós falamos, é amor-humildade, é amor-pranto, é amor-mansidão, amor-justiça e amor-misericórdia. Então, os ensinamentos de Jesus, através do seu Evangelho, e os ensinamentos trazidos, codificados por Kardec, através das suas obras da doutrina, que nos trazem base para a nossa caminhada, nos propõem esses movimentos da nossa alma para alcançar o perdão, tão necessário ao nosso dia a dia. Então, como foi falado, a humildade corresponde ao arrependimento, o choro corresponde à expiação e a misericórdia à reparação. E se nós conseguirmos, então, interiorizar esses ensinamentos, praticar todas essas potências da alma, como é dito, como é trazido por Alberto Almeida nessa obra, nós estaremos caminhando, então, com passos firmes em direção ao perdão, para que a gente possa crescer
para que a gente possa levar uma vida com leveza, com tranquilidade, com paz e plenitude interior. E por tudo isso, então, Jesus, quando traz as bem-aventuranças, ele encerra com uma fala através do Evangelho de Mateus, que diz: alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Então, essa lição de hoje nos faz refletir realmente a nossa caminhada com o nosso próximo, nossa caminhada com a nossa família, para que a gente possa sempre, então, lembrar dos ensinamentos do Evangelho de Jesus e coloque nos passos, sempre nos nossos passos, que eles sejam firmes, seguros, amorosos, que possamos sempre estender a nossa mão, para o nosso próximo, através desse perdão. Então vamos agradecer essa oportunidade que Jesus e a espiritualidade e a vida nos dá, de podermos estudar, refletir, sempre esse Evangelho tão maravilhoso. Agradecer a espiritualidade amiga que está sempre conosco, nos abençoando, essa casa que nos acolhe, que faz com que nós sempre estejamos nos aperfeiçoando, confraternizando. Então agradecemos mais uma vez, Senhor, que possa estar sempre na nossa caminhada, na caminhada dos nossos familiares, dos nossos amigos, que possamos pedir também por todas as pessoas que lembrarmos nesse momento, que sofrem, que estão nos hospitais, nas casas de passagem, nas cadeias públicas, aqueles que ainda se encontram nas ruas, perambulando, aquelas pessoas que ainda têm sede da Sua palavra, Senhor. E dessa forma agradecemos e pedimos para que possamos retornar aos nossos lares com tranquilidade, levando as melhores energias. E assim agradecemos mais uma vez com a prece que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja.